esvaziando o ninho. Cidade de carne. Então os dias passaram, e as crianças cresceram, como as crianças tendem a fazer, e as crianças nasceram, como as crianças tendem a ser, e o mundo mudou, como o mundo sempre muda. 2 anos após o sínodo solar do governador. Eu sei que não estava lá, mas, querida, foi realmente tão ruim assim, disse Enifireia enquanto um servo enchia sua taça com vinho. Henri assentiu com uma expressão grave. Foi, se não fosse, então Neia não teria sido presa por crimes de guerra. Eu posso ou não ter criado uma rixa com Nosso Senhor entre ele e eu que pode não se recuperar, pelo menos não como era. Ela disse um tanto tristemente, mas eu tive que forçar a situação. Ela foi longe demais. Pessoas que eram como nós, morreram lá fora sem precisar. Alguém tinha que responder por isso. Eu não conseguia parar, mas eu me sinto mal sobre isso. Estranhamente, eu acho que a Papa entende por que eu fiz isso. Seria mais fácil se eu ainda não gostasse dela, mas agora? Eu acho que tenho pena dela, e eu estaria mentindo se dissesse que não entendi. Mas ela é uma heroína, não é? Gohan perguntou enquanto olhava para ela e molhava seu pão no ensopado. Ele não precisava olhar para cima para encontrar os olhos dela. Ele agora era quase tão alto quanto ela, apesar de sua juventude. Nemu balançou a cabeça. Uma heroína? Ela pegou minha irmã mais velha pela garganta. Não importa o quão angustiada, perturbada ou danificada ela estava. Não consigo deixar isso de lado, mesmo que ela não tenha apertado. Kulderica jogou seu cabelo loiro na altura da cintura para trás. Eu realmente entendo. Eu esqueci muitas coisas. Eu não lembro como meu pai ou minha mãe eram, mas eu lembro de viver nas ruas de Arvintar. Eu lembro como eu era condicionada a responder com raiva se eu quisesse sobreviver. Violência era a única maneira de uma garota como eu ter uma chance se eu não quisesse que coisas piores acontecessem. Então, se fosse assim para ela, talvez. Em uma nota mais feliz, mais ou menos, você escolheu seus cursos para quando partir? Henri perguntou otimista, colocando um sorriso no rosto enquanto o assunto mudava. Mas antes que as meninas pudessem responder, um lamento estridente veio de não muito longe, e uma empregada élfica se aproximou. Minha senhora, o bebê. Ela disse com uma reverência que Henri não exigiu nem se importou, mas um longo hábito havia enraizado na serva. Henri se levantou da mesa. Claro, eu ouço, com licença, pessoal, mas alguém quer jantar. Ela sorriu e foi amamentar seu primogênito. 1 ano depois. Vá em frente, divirta-se. Lupus Egina disse com um sorriso travesso e empurrou Gohan para a frente de onde ele estava, e ao seu gesto insistente, ele se aproximou da irmã mais nova de Henri. Gohan curvou-se educadamente para Nemu no grande salão da mansão do governador. Podemos dançar? Ele perguntou enquanto os instrumentos de cordas começavam a tocar. Os olhos ferozes de Nemu suavizaram, e ela se levantou da mesa, seu rico vestido de creme branco e tinta preta, com metade de um lado e metade do outro, pressionado contra ele, enquanto o braço dele envolvia sua cintura e sua mão se dobrava na dele. Ela esticou a cabeça para trás para olhar para o jovem. Seus olhos escuros destacavam muitas pessoas, assim como seu cabelo branco que agora estava preso em um único nó e pendurado atrás de sua cabeça. Ele estava, como ela, sozinho no baile, apesar de ser ocasionalmente abordado, e como ela, ele preferia assim. Mas juntos, eles podiam dançar. Então eles se moveram para o centro e começaram a girar lentamente ao som da música. Não falta muito, não é? Ele perguntou a ela. Não, não por muito tempo, mas vou sentir sua falta. Ela disse com uma voz gentil que lembrava muito mais a de sua infância do que o tom sério que ela costumava ter na adolescência. Gohan abriu um sorriso raro, mas cativante. O mesmo, sentirei falta de vocês duas. Não conseguiria encontrar amigas melhores nem se procurasse no mundo inteiro. Isso me lembra, Nemu disse com um pequeno beicinho em seus pequenos e finos lábios, porque você nunca tentou nada, quero dizer, você é um garoto, certo? Mas nada de espiar, nada de flertar, nada. Gohan piscou provocativamente. O que te faz pensar que não houve espionagem? Talvez eu tenha espiado e não tenha sido pego. Ele riu uma risada suave e profunda. Nemu pisou em seu pé, forte, e o encarou até que ele riu de novo. Brincadeira, brincadeira, eu nunca fiz isso.
porque vocês são como irmãs, família, e eu não queria arriscar estragar isso. Então, você está dizendo que realmente temeu alguma coisa. Bem, espere até eu contar a Kuderika. Nemo disse com uma pescadela, que desapareceu quando Gohan pisou em seu pé. Ok, eu já esperava por isso. Ela concordou com um beicinho, mas ainda assim. Ainda o quê? Eu não tenho uma chance? Kuderika disse enquanto a música diminuía e ela se aproximava do casal. Seu vestido era o espelho do de Nemo, preto onde o de Nemo era branco, e branco onde o de Nemo era preto. Nemo se afastou. Por favor, faça isso, eu tenho um pé para cuidar, graças ao idiota. Ela lhe lançou um olhar irônico enquanto sacudia o polegar para o goês de aparência envergonhada que esfregava a nuca como se tivesse sido pego de pé sobre um vaso quebrado. Kuderika revirou os olhos e tomou seu lugar nos braços do jovem. Seu cabelo loiro agora quase na altura da cintura, pendia livre e se movia com seus corpos enquanto a próxima música começava. Então você acha que as coisas vão dar certo? Ela perguntou enquanto eles se moviam em um passo lento ao ritmo. Para você? Claro. Gohan disse confiantemente enquanto olhava para ela. Você fará grandes coisas na academia de magia, disso eu tenho certeza. O largo sorriso de Kuderika iluminou o espaço entre eles. Sempre uma palavra encorajadora para mim, hein? Como se eu fosse oferecer outra coisa. Ele respondeu com uma certeza ousada. Não se preocupe, eu vou cuidar de Henri, pelo menos até eu ir embora. Quando você vai? Já tem uma data, Kuderika perguntou com um sorriso que, embora favorável, também era um pouco triste ao pensar nos três seguindo cada um seu caminho. Partirei para o primeiro curso de arena em 6 meses, estarei em Arvintar, difícil de acreditar, eu em Baharut, você em Irrantel, Nemo em Crescent Lake. Não era assim que eu vi a minha vida quando cheguei aqui, mas não estou reclamando. Bem, é melhor eu ouvir sobre um novo combatente de arena que está incendiando a multidão, ou ficarei muito decepcionado com você. Kuderika disse, zombando, quebrando o aperto em sua mão por tempo suficiente para enfiar seu dedo indicador em seu peito, antes de permitir que ele pegasse sua mão novamente. Ela sorriu arrogantemente, enquanto Gohan respondia, eu pretendo, mas pode demorar um pouco até que me deixem entrar na arena. E lembre-se, esta é a trilha de aventureiro em que estou, não é só combate de arena, também aprenderei todo tipo de coisa que não seja de arena. Ainda assim, se você perder uma partida para um bastardo indigno, eu nunca vou te perdoar. Kuderika disse enquanto a música diminuía o ritmo e eles se separavam das mãos um do outro. Dia da despedida. Enifireia segurava seu filho na altura do peito enquanto sua esposa grávida estava ao lado dele. Nemo e Kuderika estavam na porta de sua casa, a festa havia acabado, os convidados tinham ido embora, e Lupuzegina estava casualmente encostada na parede com os braços cruzados e esperando em expectativa. 2 grandes mochilas estavam de cada lado dela. Gohan se aproximou das duas e olhou para seus rostos. O rico cabelo castanho avermelhado de Nemo caía abaixo dos ombros, e seu rosto redondo era angelical, exceto por um olhar um tanto endurecido que havia se enraizado em seus olhos durante os anos de tutela constante fornecida pela tia Lupu. Aqui, Lupuzegina me ajudou a escolher. Ele disse, e estendeu um cinto de couro liso. Ela o levantou e então seus olhos se arregalaram. O que? Ficou imediatamente óbvio que não era um cinto comum, mas sim um cinto para lâminas de vários tamanhos e tipos. Eles combinam com as lâminas. Lupuzegina explicou. Então abriu suavemente uma das bolsas, sacou a lâmina e a jogou com força suficiente para cravá-la na parede. Seus olhos rastrearam o movimento instintivamente. Agora espere. Ela disse calmamente. Segundos se passaram, e então a lâmina sumiu da parede e voltou para o bolso da bolsa. Eles são encantamentos duplos, alguns com veneno, alguns com afiação, mas todos eles têm um pequeno encantamento de teletransporte que os retorna para a bolsa depois de meio minuto. A bolsa em si é encantada tanto para resistência quanto para uma função de reparo, mas... Ela levantou o dedo bruscamente e seus olhos selvagens ficaram firmes e severos. Eu ainda espero que minha aluna afie suas lâminas sozinha, diariamente, fui clara? Ela perguntou orgulhosamente. Uau, sim, ó pelos ossos de Ains, obrigada. Nemo disse e abraçou os dois entusiasticamente. Quanto a nós. Henri sorriu apesar da tristeza crescente em seu coração.
Enifireia colocou seu nome na lista de provisão de poções, ele pediu isso ao próprio Lord Ains, então agora você pode desenhar poções para uso sem custo, dentro do razoável, sempre que precisar, e quanto a mim. A governadora olhou para um lado, e uma empregada elfa entrou. Os olhos de Nemu se arregalaram quando a armadura negra foi apresentada, minha armadura de duelista dos meus dias no exército de carne, pegue-a com minha bênção. Que ela o proteja como me protegeu. Nunca a usei muito graças a Lupu e ao fato de que fiquei fora da luta, mas todos os comandantes, exceto Neia, a receberam, ela lhe servirá bem no treinamento. Nemu imediatamente a pegou da serva élfica e a colocou, relaxando enquanto ela se ajustava ao seu corpo, um pouco incomodada quando ela encolheu um pouco mais no peito do que o necessário para sua irmã mais velha. Obrigada. Ela disse enquanto vestia a armadura e o cinto envolvia sua cintura. Ela abraçou todos eles o mais forte que pôde. Seus olhos se encheram de lágrimas brevemente, mas um sorriso genuíno em seu rosto enquanto ela ia de um para o outro. Sentirei falta de todos vocês, mas são apenas alguns anos, estarei em casa antes que vocês percebam. Ela deu um passo para trás e o portal se abriu. Vejo vocês em breve. Henri disse fracamente, e o portal de cortesia que lhes foi fornecido foi aberto. Lupus Egina pegou o pacote e jogou nas costas com naturalidade. Volto logo, vou só arrumar essa aqui e tiraremos Kulderica daqui também. Suela deixou seu sorriso sádico escapar um pouco, mas se alguém notou sua alegria no momento, estava acostumado demais para achar que merecia um comentário. Enquanto ela estava fora, Enifireia falou, eu sou bem imaginativo com poções, mas não muito mais, então espero que você me perdoe por dar a você a mesma coisa que dei a Nemu, quero dizer, vocês duas são como filhas para mim, e vocês duas vão trabalhar duro e... Sua declaração foi interrompida pelo abraço repentino da loira, ela jogou os braços em volta do pescoço dele e disse, eu não poderia pedir nada melhor do que essas palavras, mas, eu também sou grata pelas poções, pai. Ela disse enquanto dava um passo para trás depois de beijar sua bochecha. Henri estendeu um livro, era fino, tendo, por todas as aparências, apenas cerca de 50 páginas. Kulderica pegou-o com ambas as mãos com grande reverência. No entanto, ela leu o título em voz alta, em inglês. Ela olhou com uma expressão vesga para Henri. Vá para a última página. Henri disse com um sorriso maroto, seus lábios apenas ligeiramente curvados nas pontas. Kulderica virou para o que ela pensava ser a última página, e encontrou outra, e outra, e outra, e outra e outra e outra, não importava o quão rápido ela virasse, sempre havia mais uma página. Não é realmente infinito. Henri explicou, parece parar depois de cerca de 50.000 páginas. Foi um experimento fracassado de Sua Majestade. Lupu mencionou isso para mim quando estávamos falando sobre presentes, e eu consegui para você. Não fará o que foi feito para fazer, que é ser uma biblioteca inteira de todo o conhecimento em um texto, mas deve conter uma vida inteira de feitiços. Espero que você goste. A voz de Henri estava entusiasmada, mas seu pé se moveu um pouquinho, revelando ao menos aos olhos de Gohan alguma sugestão de insegurança. Eu não poderia pedir nada melhor. Você foi uma mãe melhor do que aquela que arruinou minha vida, porque vocês, todos vocês, me deram uma chance real de uma. Eu sou tão grata, obrigada. 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 Kulderica abraçou Enifireia e Henri o mais forte que pôde, deixando manchas molhadas em ambas as bochechas enquanto as aproximava de si. Foi o abraço mais longo de sua vida até aquele momento, e ela só o quebrou relutantemente, e mesmo assim só porque. Fiel à sua palavra, Lupus Egina retornou, pegou a mochila de Kulderica, e com um sorriso, disse, você é a próxima. Seu dedo apontou bruscamente, e se ela não estivesse familiarizada com o sorriso sádico de sua tia de fato, ela tinha certeza de que teria estremecido de medo. Do jeito que estava, Kulderica apenas sorriu em troca. Um segundo. Ela disse a Lupus Egina, e foi abraçar o garoto de cabelos brancos que ela tinha visto crescer assustadoramente alto, assustadoramente rápido. Eu não poderia ter pedido uma dupla melhor de companheiros do que vocês duas. Gohan comentou, e, sentirei muita falta de vocês, escreverei para vocês depois da minha primeira vitória. Ela assentiu, e ficando na ponta dos pés, ele ainda teve que abaixar o rosto para deixá-la beijar sua bochecha.
essa é a regra então. Você só pode escrever uma carta para mim, ou Nemu, quando ganhar. Então, se você quer escrever muito, ganhe muito. Fechado, Cuco. Ele sorriu um pouco, seus lábios se curvando enquanto ela o encarava. Eu acho que não gosto desse apelido, e ótimo, agora não tenho mais tempo para discutir e não tenho como responder, droga. Ela bateu o pé em cima do dele, e depois de uma última risada compartilhada entre os dois, ela se virou e caminhou pelo portal assim que ele se abriu, e também foi embora. Gon olhou para o casal. Ah, então, eu sei que essa pode não ser a melhor hora e tudo, mas... Seu estômago roncou alto, e o rosto pálido e a expressão séria quebraram por um momento para parecer um pouco envergonhado. É, isso. Foi uma distração boa o suficiente para merecer alguns sorrisos hesitantes quando Henri chamou um servo para começar a preparar a comida, e a vida continuou como sempre, ou quase, como sempre acontece quando as crianças começam a ir embora.